Boa noite, meus queridos. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus esteja aí no seu coração. Vamos para mais uma live da Palavra de Deus hoje, ok? Mais um tempinho. Vamos orar primeiro. Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, entregamos esse tempo à ministração do Teu Santo Espírito. Ministra em nossos corações a Tua Palavra, segundo o Teu poder e graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo. Mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar a Palavra de Deus. O tema de hoje é: a crise gera crescimento. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Crise não é nada agradável. Nunca será, nunca foi. Nós só percebemos o crescimento no decorrer dela. Quando ela surge no primeiro momento, nós nos assustamos, ficamos perplexos, ficamos assim um pouco apavorados, mas o Senhor vai tratando conosco e a crise acaba se tornando uma fonte de riqueza, de crescimento para as nossas vidas. Não vivemos, na verdade, em um mundo de fantasia, como Walt Disney criou e outros grandes criadores imaginaram, mas em meio à realidade, e uma realidade por vezes dura, e Deus quer nos ensinar e se revelar a cada um de nós em meio à nossa trajetória, durante a nossa trajetória. O texto que eu quero começar hoje, a nossa live, é do Salmo, o Salmo 46. Interessante, esse Salmo é um cântico de guerra, né, inspirado pelo salmista, e ele acabou se transformando num hino base da reforma onde Lutero participou, a reforma cristã. E o nome desse hino que esse salmo acabou dando origem é o Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus e assim por diante. Ele foi inspirado nesse salmo. Muito bem. Eu quero compartilhar 3 versos com você. O primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro diz assim, olha o que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, bem presente na hora da dificuldade, bem presente na hora do não saber o que fazer, bem presente, ele está presente. O problema é que nós não percebemos. Achamos que Deus, como diz aquela música, está no céu, muito distante, bem longe de mim. Não, ao contrário. Ele está muito perto de cada um de nós. O seu Espírito Santo está em todo o lugar. O versículo 2 diz assim: portanto, não temeremos, ainda que... Veja bem, portanto é uma conclusão, né? Portanto, não temeremos o quê? Ainda que a terra se mude. Olha que profundidade que o salmista colocou. Ainda que a terra se mude. Você imagina a terra se mudar? A terra mudando, não é? É um absurdo a imaginação dele, onde foi para dizer o quanto Deus era poderoso. Mesmo que a terra se mude, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, fique imaginando a cordilheira dos Andes se mudando de um lado para o outro, ainda que a terra e os montes se transformem para o meio do mar. Versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, assim mesmo eu continuarei firme no Senhor. Mas olha só as condições que ele colocou, os extremos que o salmista colocou. Vocês concordam comigo que ele levou o seu escrito, a sua expressão ao extremo? Terra se mudando, monte se movimentando, o mar que seria os tsunamis da vida, não importa. Mesmo assim, durante a crise que isso possa gerar em minha vida, dos próximos a mim, na verdade a crise é algo que, para o povo de Deus, essa é a verdade, relatado na palavra de Deus na Bíblia, não é novidade alguma. E Deus sempre se marcou presente com orientações e sinais. Orientações e sinais. Orientações que deviam ser observadas e sinais que afirmavam a fé e a confiança do povo no Deus vivo. Crise, do ponto de vista de Deus, para o povo dele, significa isso: momento de crescimento, momento de aproximação, momento de desconstruir uma série de coisas que estão construídas sobre bases que não são sólidas, sobre um fundamento que é a areia, não sobre a rocha. Por isso que conforme o tamanho da crise ela chega, ela abala toda a estrutura.
destrói tudo. A pessoa fica totalmente perdida. Hoje nós temos pessoas que, mesmo com posses financeiras, mesmo com dinheiro aplicado, apesar de perdendo muito, a bolsa desvalorizando, o dólar subindo, tudo isso é desvalorização. Empresas que valiam X, hoje vale 4, 5 vezes menos X. Entendem isso? Tudo isso é sinal de que os fundamentos pelos quais as pessoas constroem suas vidas, suas expectativas, são muito, muito, muito frágeis. Frágeis demais. Então a crise é algo que para Deus e para o povo de Israel era algo totalmente... convivia com isso. Porque o povo de Israel, conforme se distanciava das orientações de Deus, na observância àquilo que Deus dava como orientação, eles mergulhavam em uma crise. E lá vinha o Senhor. Apesar das consequências da crise, escravidão, perda de tudo, perseguição, morte, tudo que acontecia, apesar da crise, Deus estava presente. Ele queria ser percebido, ele queria ser convidado a participar da batalha. Você tem convidado Deus para participar da sua luta? Não deixe de fazer isso. É fundamental. Você vai ver os sinais de Deus. E os sinais de Deus vão provocar confiança, esperança e, o final de tudo, glorificar o nome dele. Reconhecê-lo em meio a tudo isso. Né? Isso é glorificar. E o versículo 10 e 11 desse salmo? O que diz? Diz assim: aquietai-vos. No meio de tudo aquilo que você imagina o povo de Israel passando, ele disse assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. É isso. Aquietai-vos. Acalma o coração. Aquieta. Aquieta. Agora é o momento de se aquietar e observar o que Deus está falando, se aproximar dele. Eu quero dizer para vocês que nesse período que nós estamos vivendo, do Covid-19, os relacionamentos estão mais próximos. E por quê? Agora você tem tempo de conversar com a pessoa. Eu tenho familiares meus que eu converso 2, 3, 4 vezes, 5 vezes ao dia. Eu tenho amigos meus na fé que eu não via, acabei vendo, eu converso por WhatsApp, eu converso, porque agora eu tenho tempo. A minha agenda ela foi totalmente modificada. A sua agenda, que significa as prioridades, foram totalmente modificadas. Foram trocadas. Ela está se desfazendo. E você agora, então, fazendo uma outra agenda. Estabelecendo outras prioridades. Não é? Além do comer e de vestir, estabelecendo outras prioridades de relacionamento. Interessante isso, né? Eu conversando com um casal de amigos hoje, eu e Silvana, nós falamos, olha, nós não nos vemos há mais de 20 anos, um absurdo, né? Moram aqui na Vila Prudente, e não nos vemos há mais de 20 anos, por quê? Porque eu não tenho tempo para ir lá, eles não têm tempo para vir aqui. Agora conseguimos tempo. Então olha só o que a crise está gerando. Né? Aproximação e assim por diante. Mas por fim, Jesus fez menção a essas situações, imaginando essas situações, e ele se expressou da seguinte maneira, e está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 34, um verso muito conhecido. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Vocês percebem que o versículo 34 de Mateus, Jesus declarando isso, e o versículo 10 do salmista, o Salmo 46, dizem quase que a mesma coisa. Um diz aquietai-vos e o outro diz não vos inquieteis, é a mesma coisa. Ou seja, tantos 1000 anos passaram, tantos séculos passaram, e o ser humano continua pautando a sua vida sobre fundamentos que são muito instáveis. Muito instáveis. Agora você observe pessoas que têm posses, muitas posses mesmo, e mesmo que ele tenha propriedades,
O que ele vai fazer? Ele vai poder ir para a propriedade dele e vai ficar lá. Ele não pode chegar e falar assim, olha, vamos viajar para passear. Os passeios foram todos cancelados. Esse Covid, ele está no planeta todo. Ele se espalhou. Então, as possibilidades de usufruir, de passear, foram todas canceladas. Eu tenho na minha parentela pessoas que tinham pacotes prontos e recebeu a comunicação dizendo, olha, não tem voo e não tem, está tudo fechado. Isso para o exterior, tudo fechado. Vocês percebem que a expectativa da sua alegria, da sua felicidade, quando você coloca sobre esses fundamentos, o que acontece é isso. Deus foi totalmente alijado desse processo. Agora estão convidando ele para participar do processo. E saiba de uma coisa. A palavra de Deus diz que ao clamar do homem, o coração contrito, Deus não deixa de abençoar. Ele está pronto para ouvir. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar a minha face, eu do céu a abençoarei. É a palavra de Deus que diz. Eu quero concluir com vocês essa live dizendo o seguinte, queridos, estamos vivendo um momento de desconstrução de valores. Aquilo que era tão importante, aquilo que era tão prazeroso, de repente não é mais. De repente o prazeroso é ir na casa da mãe. De repente o prazeroso é visitar o avô. De repente o prazeroso é ver um amigo. Isso hoje se transforma num grande prazer. É sair com a família, dar uma volta e voltar para casa. Então estamos nesse processo de desconstrução de valores. A crise gera isso. De expectativas que foram construídas pelo sistema. Veja bem, quando eu disse que o mundo não é fantasia, como o Walt Disney desenhou, imaginou e criou, o mundo não é isso. Não tem essa fantasia. O Senhor nos chama para viver a realidade. E Ele quer participar dessa realidade. Não significa que não teremos alegria, não teremos prazeres, não teremos realizações, não é nada disso. Mas dentro da realidade. Então, as pessoas que constroem as suas expectativas foram construídas pelo sistema. O sistema gera em nós expectativa. Eu não sei se vocês ouviram falar que antigamente tinha uma propaganda de um cigarro. Eu nunca fumei, eu nunca fui tabagista. Mas tinha um cigarro, um tal de Arizona, e aparecia na foto, na imagem do reclame, da propaganda, um rapaz em cima de um cavalo e fumando um cigarro e tal, aquela pose, né, de satisfação. Pois é, isso daí o sistema criou. Tem gente que se sente satisfeito numa balada, o sistema criou. Mas tudo isso é muito frágil. E agora está sendo desconstruído, indo por terra. Os planos totalmente alterados. Ninguém mais está discutindo a questão do homossexualismo. Ninguém mais está discutindo casamento gay. Ninguém mais está discutindo nada desse tipo de coisa, porque a coisa mais importante agora, a expectativa mais desejada é a vida. A expectativa mais desejada é encontrar a vacina para o Covid-19. Essa é a realidade. E agora, desenvolver a nossa espiritualidade. Colocá-la dentro de padrões firmes, fundamentados de maneira firme. Pessoas que você falavam de Jesus e te viravam as costas, hoje eles querem ouvir. Porque o Senhor tem respostas para essa situação como essa que nós estamos lendo aqui. E finalizando. Entrega, na verdade, tua vida aos cuidados do Senhor. E o mais Ele fará. Olha o que ele disse, o escritor Paulo, à igreja de Filipe, dos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Não tem fantasia aqui. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, orientado. O povo de Deus é um povo orientado. É um povo pronto para a batalha, para enfrentar as dificuldades, mesmo sofrendo, porque o Senhor ajuda, o Senhor capacita. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a ter e passar por necessidades. E aí no versículo 13,
Paulo fecha com chave de ouro, e é que eu quero fechar a nossa live hoje. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece e te fortalece também. Amém? Venha para Jesus. Você que ainda não se entregou a Jesus, se entregue. Você participará dessa fortaleza que o Senhor tem para dar à sua vida através do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, esta é a tua palavra para nós nesse momento. Que o Senhor abençoe os ouvidos e corações que estão ouvindo, assistindo e que irão ainda, no decorrer desses dias à frente, ver essa mensagem. Que o teu Espírito Santo comunique aos corações esta tua palavra e que ela dê fruto, fruto para o reino de Deus e fruto para vidas com expectativas reais. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, eu quero desejar para você uma boa noite de descanso. Não é? Amanhã é sábado, ok? E domingo, o nosso culto online, às 18h30. Às 18h30 estaremos lá. Eu espero você aí e nós nos aguardamos ver na segunda bênção e a vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe. Uma boa noite. Até lá.